bem assim, bem bonita, bem chifruda. Enfim, eu espero que vocês gostem da última maquiagem de Halloween. Tem uma playlist inteirinha aqui pra vocês assistirem e se inspirarem pra esse Halloween. Então se você quer aprender essa maquiagem, vem comigo. Então bora começar pelos acessórios. Eu vou fazer um chifre de demônio e a base dele vai ser de papel alumínio. Eu faço um rolinho com papel e vou amassando até chegar no formato que eu quero. Agora eu vou recobrir esse formato de chifre com biscuit branco. Eu vou amassando a massa para ir abrindo até uma espessura não muito fina nem muito grossa e vou passar em volta do chifre. E eu uso o rolinho para deixar essa superfície um pouco mais lisa, porque eu vi que com os dedos ele não ficava tão liso assim. Agora eu tô usando uma ferramenta de fazer unha para poder fazer algumas texturas no chifre. Eu deixo secar durante algumas horas e agora a gente vai para a pintura. Eu pego um corretivo mais escuro e vou fazendo um degradê da base do chifre até a ponta, deixando a base mais escura e a ponta mais clarinha, quase sem nenhum produto. Por cima do corretivo eu venho com um pincel de esfumar e uma sombra marrom para selar e deixar essa base mais escura. E no meio dos riscos que a gente fez, eu tô usando sombra preta para dar maior profundidade. Tudo pronto, agora vamos pro tutorial. Eu começo passando vaselina nos meus cabelinhos, esses que ficam perto da testa. Passo na minha sobrancelha também, isso devido ao fato que a gente vai usar látex. E o látex pode agarrar no cabelo, a vaselina vai ajudar a não agarrar tanto. Com o lápis de olho branco eu vou medir onde que eu vou querer colocar esses chifres na minha testa. Agora eu pego o látex e vou aplicar com a ajuda de um cotonete, porque pode estragar seus pincéis e suas esponjas. Vou passar em volta desse círculo, porque esse é o lugar que a gente vai colocar a nossa massinha. Eu modelo a massa no formato de rosquinha e vou colocar exatamente nesse círculo que a gente fez. Com a ajuda dos dedos eu vou moldando essa massinha para que fique uma transição bem suave entre a massa e a nossa testa. Você pode usar também uma espátula e com os dedos e a espátula molhada fica mais fácil de deixar essa massinha mais lisa. Agora eu selo essa massa com talco. O talco vai ajudar a não deixar ela muito preguenta, porque por cima dela a gente vai aplicar o látex. O látex ajuda a fixar bem a massa na nossa testa e ele também vai prevenir que ela estrague se você esbarrar ou se alguém esbarrar em você, e vai ajudar a segurar o peso do chifre. Apliquei só uma das minhas lentes, que o outro olho estava um pouco mais sensível. Essas lentes são da Ótica Santana, vou deixar aqui embaixo para vocês. E agora eu vou aplicar uma base bem clarinha. Não tem necessidade, mas eu quis dar um look um pouco mais pálido para essa maquiagem. E eu tô aplicando ela com uma esponjinha úmida. Agora que o látex secou, eu volto selando com o talco novamente, para não ficar esse brilho do látex e dar uma textura mais de pele, mais fosca. E eu aplico o mesmo tom de base que a gente usou no rosto. Agora eu pego a tinta vermelha da Color Make e vou pintar a parte interna só da pele. Não vou pintar a minha pele de verdade, só a pele de mentira. Bem de vermelho para fingir que é sangue. Selo meu rosto todo com um pó clarinho do mesmo tom da base que a gente usou. E agora eu vou aplicar a lente no meu outro olho, porque ele já deu uma descansada. Tô corrigindo minhas olheiras com um corretivo também mais claro. E agora eu vou usar o pancake da Color Make para começar a fazer os desenhos do meu demônio. Eu quero fazer essa bochecha como se fosse uma caveira, então eu vou marcar bem a nossa bochecha, vindo mais perto em direção aos lábios. Resolvi fazer uma coisinha diferente que eu tinha visto em uma das referências que eu peguei e dei uma puxadinha assim nesse cantinho da bochecha. Com um pincel de esfumar bem grandão, eu vou esfumando esse vermelho em direção ao maxilar. E ainda com o mesmo produto, eu vou fazer um contorno na minha testa, em volta dos buracos que a gente fez, e no meu nariz também, subindo para a sobrancelha. Agora eu volto com o pancake, só que dessa vez com um pincel úmido para ficar um tom um pouco mais forte, e vou passar de novo em todas as áreas que a gente esfumou anteriormente. Agora, com aquela tinta vermelha da Color Make, eu vou delinear bem certinho essa bochecha para ficar mais marcado, não ficar tão esfumado a parte de cima, que é a parte mais forte.
Agora eu misturo um pouquinho de preto na tinta vermelha e vou fazer de novo esse formatinho bem marcadinho da bochecha, só que dessa vez esfumando uma parte maior para deixar esse degradê um pouco mais escuro. Depois de esfumar a tinta, eu volto com uma tinta preta e um pincel de esfumar para deixar esse esfumado um pouco mais intenso. Agora com a tinta preta da Color Make, eu vou fazer uma linha que sai um pouco depois do canto da boca e vai em direção ao canto da orelha. Para fazer uma linha bem retinha, é só você deixar o pincel parado e girar a cabeça e não o pincel. E agora eu venho com um pincel fino e vou fazendo uns risquinhos para delimitar os dentes que a gente faz tipo de caveira. Uso um pincelzinho lápis para esfumar esses risquinhos para não deixar tão marcado. Também com um pincel lápis e uma sombra branca, eu vou fazer o formato dos dentes. É só você pegar o pincel, deixar ele mais marcado perto da linha da boca e para baixo você puxa com a mão mais leve para ficar mais esfumado. Agora eu volto com o pancake vermelho e vou puxar aquele esfumado do nariz para o meu côncavo. E eu tinha esquecido de passar um primer de sombras por baixo, é só você passar primeiro e esfumar depois. E eu puxo esse esfumado para a parte dos cílios inferiores, fazendo um esfumado mais grossinho. E a gente vai conectar esse esfumado de baixo com o esfumado de cima, fazendo um olho bem grandão e bem esticado. Eu venho com um pincel retinho e aquela tinta vermelha e vou fazer um delineado embaixo, puxando para o cantinho dos olhos, fazendo um desenho bonito, diferente. E vou esfumar essa tinta também para não ficar tão marcada e misturar com o esfumado que a gente fez com o pancake. Com o pincel úmido e o pancake vermelho, eu vou começar a fazer os desenhos no meu corpo, eu intensifico um pouquinho da testa e vou puxando, desenhando a parte do corpo. A ideia é marcar de vermelho as áreas que a gente teria uma maior profundidade, que seria para marcar o fundo dos ossinhos. E agora com a sombra preta, eu volto escurecendo todos os esfumados que a gente fez, tanto no rosto quanto no corpo todo. Usei o preto para escurecer um pouquinho do vermelho que a gente tinha usado para fazer o sangue no buraco do chifre. E agora eu vou usar o látex para prender o chifre. Eu passo ele na minha pele, né, no buraco que a gente fez, e passo também no chifre, espero secar um pouquinho e depois eu vou fixar. Para fixar melhor, você espera a cola secar um pouquinho e depois que você colocar o chifre, fica segurando um pouco até a cola secar completamente. Vou preencher minha sobrancelha normal, só que eu tô usando um tom um pouquinho mais escuro. E agora eu vou passar um iluminador duocromático da NYX, que ele tem um tonzinho lilás, mas o brilho dele é um rosa choque maravilhoso. Eu vou aplicar esse iluminador em todas as áreas altas do rosto, que eu quero que a luz reflita esse brilho rosado. Passei bastante lugar mesmo. Como é maquiagem artística, a gente pode dar uma loucura e sair toda brilhante. Eu acho que deu um contraste muito bonito com o vermelho e o preto. Agora, para deixar esse olho um pouco mais escuro, eu peguei o lápis preto da MAC, esse é o Smolder, que ele é bem cremosinho, e vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel. E com a ajuda dos dedos, eu vou esfumar esse lápis preto em toda a minha pálpebra. Agora, para selar esse lápis, eu vou usar uma sombra preta com um pincel de esfumar e vou aproveitar para misturar esse tom preto com o vermelho que a gente colocou no côncavo. Apliquei meus cílios postiços com bastante máscara de cílios e agora é a hora do batom. Eu vou usar o Liquid Suede da NYX no tom Alien, mas antes disso eu vou usar um pouquinho do Pancake para poder fazer um esfumado e por cima dele vou aplicar o iluminador para só depois aplicar o batom preto mais forte na parte interna dos lábios, esfumando e misturando com o vermelho e o roxo na parte externa dos lábios. Eu aproveito a sombra preta para dar uma puxadinha no cantinho externo da boca para deixar essa boca mais rasgada e mais aberta. E agora, para finalizar, eu vou soltar o meu cabelo e aplicar um pouquinho de sangue falso bem ao redor dos chifres para parecer que tá rasgando a pele e aquele ali tá sangrando, deixa uma coisa assim bem louca. Bom, e agora vamos para as fotos para vocês verem o resultado final.
gostado. Essa foi a última maquiagem de Halloween. Ano que vem a gente volta com mais maquiagens, então já deixa aqui embaixo nos comentários quais são os próximos personagens que vocês vão querer que eu faça. Então se você gostou desse vídeo, clique em curtir aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe com os amigos. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo.